Apoio Hífen Corretora de Seguros, protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia, inspirar vidas, transformar histórias. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ivan Dias Marques, vou começar falando com você sobre o time do Bahia, já que todo mundo aqui está querendo que a gente fale mais sobre o Bahia. Vamos falar sobre o Bahia. A Cefedo, o Bahia tem 3 desfalques para esse jogo. O Raul Gustavo, né, que já não joga mais na temporada, provavelmente. E o problema na zaga já está resolvido com os garotos Gabriel Xavier e com o Marcos Vitor. Na lateral esquerda não tem o Rian, mas o Rian não é titular. Tem essa dúvida aí entre Matheus Bahia e Chaves. Eu acho que ele vai dar segurança, Matheus Bahia. Mas a grande incógnita é quem vai substituir a Cefedo suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí, Ivan, boa tarde, irmão. Boa tarde, Darino. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, meu grande parceiro de volância, Flanquel Lima. A gente fez sucesso lá no Baba. E não foi Baba normal, não. Foi na Arena Fonte Nova. Ganhamos, inclusive, o último Flanquel. Eu achei um vídeo aqui. A gente ganhou de 1-0. Gol de pênalti de Marinho Júnior. Puco neles. Perfeito. Marinho Júnior marcou de pênalti. Perfeito. Não, acho que foi 2-0. Um dos gols foi de Marinho Júnior, se jogando e cobrando pênalti. A gente carregando o piano, obviamente. Pois é. Para Marinho Júnior ficar lá embromando no ataque. Perfeito. Voltando à pauta, Darino Senna, eu acho que realmente... a Cefedo, no último jogo contra o Jacuipense, ele fez um papel muito mais de primeiro volante do que de segundo volante que ele vinha fazendo, né? Por mais que ele tenha chegado como primeiro volante, tenha feito essa função lá no New York City, ele vinha atuando no Bahia como muito mais um segundo volante em raras oportunidades, só quando o time estava muito para frente, querendo em busca do resultado, que muitas vezes Paiva tirou o Diego Rosa, que parecia atuar mais como primeiro volante, ou Miqueias, né, para deixar Azevedo como um primeiro volante. Nesse jogo contra o Jacuipense, não, ele realmente atuou em boa parte do jogo como um primeiro volante, pegando a bola no meio dos zagueiros e chegando ocasionalmente ali na frente, mas com um pouco menos de frequência. Esse papel de marcação mais lá na frente, também de chegar, coube muito mais a Rezende, que estava de volta ao time. Nesse caso da ausência de Azevedo, o Bahia não tem outro jogador, não tem outro primeiro volante, vamos dizer assim, se ele continuar com o mesmo esquema que ele utilizou contra a Jacuipense. Então ele vai ter que mudar aí em 2 posições. Primeiro ele vai ter que recuar a Rezende para fazer esse primeiro volante, que é a posição natural de Rezende, mas assim, Rezende esse ano se notabilizou por chegar muito na frente, né? Fez 2 gols no Campeonato Baiano, um gol quase de centroavante, girando, pegando a bola, girando, fazendo um belo gol. Então ele vai ter que recuar, provavelmente vai ter que recuar a Rezende para fazer essa função ali de primeiro volante, e eu acredito que ele atue com o Iago como esse segundo volante fazendo essa função. Quais são os outros jogadores? Quais as outras opções? Eu acho assim, a outra opção boa em termos técnicos seria Mugni. Só que é o seguinte, Rezende é um jogador canhoto e Mugni também é canhoto, né? E Mugni, eu até falei isso aqui, Darino, durante essa semana, que eu só consigo enxergar Mugni jogando como o segundo homem de meio e pelo lado esquerdo. Em todas as oportunidades que Mugni foi testado de outra forma, ele rendeu um pouquinho aberto ali, um pouquinho, porque é uma região do campo parecida e tal, mas a gente, inclusive, eu lembro aqui, Darina, a gente criticando muito, acho que foi Anderson Moreira, que chegou a escalar Mugni do lado direito, e Mugni não rendeu absolutamente nada do lado direito. Peraí. Eu criticar Anderson, isso nunca aconteceu. Não aceito falácia, sou jornalista, trabalho com verdade. Por favor, retrate-se. Então, assim, eu enxergo que por uma questão de característica, Mugni vai ficar como opção, né? As outras opções seriam o Diego Rosa, que está muito em baixa, que talvez pudesse fazer esse papel de Azevedo
ali como um primeiro volante e manter Rezende como segundo, mas eu acho que não é bem, que Diego Rosa não tem rendido dessa forma, tá um jogador embaixo, acho que é meio arriscado colocar Diego Rosa de primeiro, então ele corre muito por fora. Uma outra opção, talvez, se ele quisesse um time um pouco mais para frente, seria colocar Rezende como um primeiro volante e escalar Daniel como segundo volante ali pelo lado direito. Só que Daniel não foi para o jogo da quarta-feira por um desconforto muscular. Seria um time com talvez um pouco de menos responsabilidade defensiva para Daniel, porque não tem essa pegada, né? Aí seria um time que imaginava, de repente, ele imaginasse o Vitória tá muito atrás. Uma escalação do Vitória muito cautelosa, por conta da fase ruim, e ele aí escalar Daniel de segundo homem no meio, já sabendo que não ia necessitar de uma marcação tão forte assim. Mas a dúvida de Daniel, além do adversário, é a própria condição física dele, né? Beleza. A própria condição física dele, se ele está apto a atuar, já que foi cortado do jogo da última quarta-feira por conta de um desconforto muscular. Eu acho que Iago larga bastante na frente para ser o substituto de Acevedo. Sucesso. Ó, sobre. Eu vou contestar algumas informações suas. Algumas informações não. Informações, obviamente, que eu não vou contestar. Vou contestar algumas análises suas e vou passar a bola para Luiz Teles. Depois a gente se degladia. Eu quero saber de Luiz. Luiz, Ivan falou dessa questão de necessariamente você ter um primeiro volante como substituto do Rezende. Eu não vejo tanta preocupação assim, não, por parte do Renato Paiva, viu, Ivan? Eu vejo um rodízio muito grande nessa posição. O Rezende, por exemplo, né, no jogo passado revezou com o Acevedo. Muitas vezes a gente vê o Daniel, que em tese seria o meia mais avançado do Bahia, fazendo essa função, vindo facilitar a saída com os zagueiros. Eu não acho que para os critérios do Paiva vai pesar o fato dessa especialidade em ser primeiro volante. Mugni e Rezende formaram já a dupla de volantes, poucas vezes no Bahia, mas eu lembro muito bem de um jogo contra o CSA no ano passado. Não sei se foi gestão Guto, se foi gestão Anderson, não é muito jogo, não lembro. Mas os dois, velho, se entenderam muito bem, sabe? Revezando o apoio ali pelo lado esquerdo, hora um segurando, hora um indo. Eu acho também que isso não seria problema, o fato dos dois serem canhotos, né? Agora, o que eu considero é que diante do contexto vai ser Iago. Né? Iago já entrou no jogo passado, acho que não tem nenhuma questão física relevante. Não acho que ele vai aguentar os 90 minutos, mas certamente ele deve ser o titular. Eu acho que a disputa é entre Mugni e Iago. Para mim, Diego Rosa não tem a mínima condição, né? Porque já é um jogador que, ao meu ver, está escanteado das primeiras opções de Renato Paiva nesse momento. E aí, Luiz, o que é que você acha em relação à escalação do Bahia? Eu estou contigo aí, né? Acho que Diego Rosa corre por fora, em termos de uma possibilidade de jogar, de sair jogando no jogo, ele corre por fora. Né? Acho que Paiva vai levar muito em conta essa sinergia com a torcida, o momento, né, do time. Ele clamou por isso nas coletivas, em relação à experiência, em relação a uma casca maior, etc. Então, justamente quando ele tem em mãos ferramenta para poder sanar esse problema da falta de Acevedo, com dois jogadores experientes, falando em Mugni e Iago, eu acredito que será uma dessas duas opções. A opção de Daniel como segundo volante, eu não acredito, tá, que ele iniciaria o jogo. Hoje, o futebol com 5 substituições, né, ele te dá essa possibilidade de fazer uma mudança ainda muito cedo. Eu digo assim, no intervalo do primeiro tempo, por exemplo. Ou até mesmo ainda dentro do primeiro tempo, sem que isso te cause um prejuízo. Então, se ele vir, né, que, de fato, ele precisa de gente com mais articulação no meio de campo, ou que Iago ou a Mugni não seja exatamente a resposta que ele precisa, é possível que ele faça uma troca dessa no primeiro, mas eu acho muito difícil que ele saia jogando com o Daniel nessa função.
Apoio. IFEM Corretora de Seguros. Protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias.